Olá, sejam bem-vindos ao Hoje News. Dois grandes nomes para a disputa presidencial de 2022. De um lado, Ciro Gomes, que é ex-governador do Ceará, vice-presidente do PDT e um dos nomes mais importantes da política nacional. O político, nascido em São Paulo, já foi ministro da Fazenda e auxiliou a implementação do Plano Real. Seu último mandato efetivo foi entre 2007 e 2011. Após isso, Ciro disputou a cadeira no Palácio do Planalto em 2018, onde foi derrotado em primeiro turno. De outro, ex-presidente e ex-líder sindical, é um dos mais importantes políticos da história do Brasil. E seus dois mandatos no Planalto foi responsável pela implantação de diversos programas sociais que atingiram positivamente a população mais pobre. Seu governo foi um dos mais populares da história do país e terminou com uma das maiores aprovações públicas desde a redemocratização. Lula disputou as eleições à presidência pela primeira vez em 1989, onde foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Porém, em 2002, ele foi eleito. Em 2018, ele foi preso no âmbito da Operação Lava Jato de Curitiba, sendo considerado preso político. O ex-presidente recebeu apoio de diversos líderes ao redor do mundo e, segundo as pesquisas, seria eleito presidente nas eleições daquele ano, caso pudesse concorrer de dentro da cadeia da Polícia Federal. Em 2019, Lula foi libertado após decisão do STF e deve concorrer às eleições presidenciais de 2022, sendo o favorito ao cargo. O advogado renomado no meio político brasileiro e que está sempre aqui conosco, irá falar sobre Ciro Gomes e Lula e o futuro dessas duas candidaturas. Seja bem-vindo ao Hoje News, Dr. Paulo. Muito obrigado, Edna. Como sempre, é um prazer estar aqui no Hoje News, a gente discutindo os principais assuntos nacionais dentro da arte da guerra. Dr. Paulo, vamos falar sobre Lula e Ciro Gomes. Como o senhor vê estas duas candidaturas? Bom, em primeiro lugar, vamos falar de Ciro Gomes. Ciro Gomes é uma figura folclórica nas eleições brasileiras. Ele vem disputando eleições desde 2000 e sempre com insucesso. Em 2000 ele tinha uma chance real de ser presidente da República, mas em duas entrevistas, duas frases mal colocadas, simplesmente inviabilizou a eleição dele. Depois ele tentou outras oportunidades e também sem chance. E agora ele contratou um grande marqueteiro, que é o João Santana, que inclusive foi envolvido na Operação Lava Jato, teve preso, teve que devolver dinheiro e tudo, e está fazendo uma campanha dentro do estilo João Santana. Ou seja, ele está fazendo uma campanha querendo ser o Ciro bonzinho. O problema do Ciro é que ele não consegue ser bonzinho. Ele é um pavio de pólvora que basta ter uma faísca que ele explode rápido. E isso está mais do que claro. É verdade que o Ciro teve uma boa vitória dentro do partido dele nessas últimas horas, quando ele conseguiu que 15 dos deputados do PDT mudasse o voto em relação à PEC dos precatórios, em que pese não ter afetado o governo, na votação, que acabou ganhando por 323, assim mesmo ele conseguiu uma vitória intrapartidária. É um nome colocado que busca o eleitorado de esquerda, busca o eleitorado de centro, e bate no presidente Lula como forma de trazer os votos anti-Lula para o lado dele. Nessa área, ele disputa com Bolsonaro, disputa com Moro, disputa com o próprio Pacheco, dentre outras candidaturas que aí estão postas, que querem pegar o antipetismo para si.
Do outro lado da ponta está o presidente Lula, que teve um passado como presidente da República. A meu ver, nos primeiros 2 anos do governo dele foi excelente. Depois ele cedeu às pressões e aí começou o Mensalão, o Petrolão, o BNDES, a Petrobras e etc, 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 etc. Acabou sendo preso com vários processos penais e acabou sendo libertado por sutilezas jurídicas e mudança de jurisprudência no sentido de ter sido feito apenas para ajudá-lo a torná-lo elegível. Mas isso não tira dele uma característica, é um grande candidato. Para mim, Lula chegou ao teto dos votos dele, que é por primeiro turno, que é em torno de 36%. O que eu falo 36%? É a média de todas as pesquisas dos últimos 60 dias, dá mais ou menos 36%. Por outro lado, Ciro Gomes não tem passado de 5% a 8%. Ou seja, a candidatura dele não conseguiu decolar, crescer. Vai contar contra Ciro Gomes e contra Lula o fato de terem sido contra o Renda Família de R$400. Vai contar a favor deles o fato de que o presidente teve um desgaste natural e as duas candidaturas podem crescer. Agora, como nós dissemos, isso é como uma corrida de cavalo. Existe uma outra candidatura correndo mais à direita, que é a do Sérgio Moro, filiou ao Podemos no dia de hoje. Há candidaturas do PSDB, que deverá ser ou o governador Dória, ou o governador do Rio Grande do Sul, ou até um representante do Amazonas, que estão disputando uma prévia. Mas neste momento, os 4 principais candidatos, para mim, a meu sentir, Bolsonaro, Lula, Moro e Ciro. E os outros vão ver como é que vai desenvolver a candidatura deles. Hoje, Ciro Gomes está com a campanha suspensa por causa do Auxílio Brasil. Como que o senhor vê o fim dessa novela? Bom, hoje ele deu uma declaração agora há pouco, circulou nas redes do Ceará. Ele voltou à campanha eleitoral em função da votação da bancada do PDT na PEC do precatório ontem. Ciro Gomes, na verdade, fez um jogo para mostrar que ele tem força dentro do partido. Agora, Ciro tem um problema sério. Essa candidatura dele e os ataques ao presidente Lula está enfraquecendo a base da família Ferreira Gomes no Ceará, onde eles têm um domínio há 16 anos do governo do estado e há 18 anos da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E eles correm o risco agora de sair do grupo deles 2 candidatos para disputar com o deputado Capitão Wagner, que deve ser candidato a governador pela oposição como o principal nome colocado lá. Então Ciro tem que se preocupar com a eleição nacional dele e, ao mesmo tempo, ele tem que se preocupar com a situação no Ceará. É uma brincadeira que a gente fala que o judeu estava no leito de morte e todos os filhos veio visitá-lo. E aí ele disse o seguinte: estão todos aqui, muito bem, mas quem está cuidando da lojinha? Ele precisa cuidar da lojinha lá do Ceará, assim penso eu. Doutor Paulo, como que você vê a campanha do Moro? Moro, como a gente pode ver, lançou a candidatura hoje, tem tomado uma postura de não enfrentar os grandes problemas. Para mim, neste momento, ainda é uma candidatura sem sal, vamos ver como ela vai reagir. Agora, se nós analisarmos o Moro ministro, o Moro juiz, ele foi um herói nacional. O Moro ministro pegou uma fama de traidor. O Moro pós-ministério, ele simplesmente sumiu da mídia e não emitiu opinião sobre vários pontos. Tendo emitido uma opinião que eu acho que vai custar caro para ele, foi quando o Supremo declarou o Lula, anulou os processos do Lula e o Sérgio Moro deu uma declaração de que o Supremo tinha acertado. Ora, se foi ele que condenou o Lula e ele disse que acertou, como é que agora ele vai competir e falar mal do Lula falando em corrupção? Então, esse é um ponto fraco, para mim, da candidatura do Moro. Agora, é um candidato que tem tudo a crescer se conseguir aglutinar em torno dele. Paulo, muito obrigada pela sua participação no programa. Eu é que agradeço e espero em breve estar aqui de novo. Até a próxima semana, onde traremos mais uma análise da política nacional.
Obrigada a você pela companhia. Até mais.